Foi necessário que corrigisse a rota doutrinária da igreja. E esse concílio se reuniu com os presbíteros e apóstolos e tomaram a decisão, e escreveram a decisão, e comunicaram às igrejas. É só a fé em Jesus. E não a fé em Jesus mais a circuncisão. Não é só a fé em Jesus mais obras. Não é fé em Jesus mais ritual sagrado. É só Jesus que salva. A decisão está tomada, a decisão está escrita, a decisão está comunicada. Então Paulo escreve a primeira carta aos crentes da Galácia para refutar essa influência perniciosa dos judaizantes que queriam atrapalhar o andamento da igreja, minar a autoridade de Paulo como apóstolo e minar a liberdade dos crentes em Cristo. Então, Gálatas, eu diria para você que é a grande bandeira da liberdade cristã. É a carta que, juntamente com Romanos, é a grande carta que inspirou os reformadores a dar o brado da reforma do século XVI. É só a fé em Jesus a condição para a salvação. Não se acrescenta mais nada. Essa é a primeira carta. Então ela é importantíssima nesse sentido, né? Fundamental. É uma das cartas mais apologéticas de Paulo. E tem tudo a ver com a reforma, né, protestante. Para você ter uma ideia, um dos personagens mais importantes da história da igreja foi John Wesley, do século XVIII. E John Wesley, embora tenha sido criado numa vida de piedade, seu pai era pastor, sua mãe era uma mulher de oração, etc e tal, mas a experiência de conversão de Wesley se deu quando ele ouviu a leitura do prefácio do comentário de Lutero à Carta aos Gálatas. Ali ele teve uma experiência profunda com Deus e passou a ser o homem que ele foi, o maior avivalista do século XVIII. O homem que teve a experiência não só de estabelecer a igreja metodista, mas que percorreu a Inglaterra e até hoje você recebe os impactos e influências da presença de John Wesley no século XVIII na Inglaterra. Depois dessa carta aos Gálatas, a outra carta, estou trabalhando a questão da cronologia. Tá bom. Você acha que seria bom? Eu acho melhor assim, numa linha do tempo, né? Numa linha do tempo. Então, depois Paulo foi para a segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, ele passou então por Filipos, ele saiu de Troade, desembarcou em Neápolis, que é a região portuária. Dali ele foi a Filipos, que era uma colônia romana. Depois ele foi para Tessalônica. Depois ele foi para Bereia. Depois ele foi para Atenas. Depois foi para Corinto. Só em Corinto é que ele se estabeleceu por um tempo maior, 18 meses. De Corinto, que fica... Coloca um mapa pra gente de novo. Ali, ó, Corinto ali, ó. Tá vendo? Perto de Atenas, tá vendo? Corinto, sim. Então, Corinto é uma região banhada por dois mares, o Mar Jônico e o Mar Egeu. Corinto era a capital de uma província, a província da Caia. Tá. Assim como lá em cima Tessalônica, tá vendo? Lá em cima Tessalônica era a capital da Macedônia. Então, só nesse mapa aí você tem 3 capitais de províncias. Você tem lá em cima Tessalônica, capital da Macedônia. Aqui no meio você tem Corinto, a capital da Acaia. E aqui embaixo você tem Éfeso, capital da Ásia Menor. Tá certo? Tá. Então ele ficou 18 meses em Corinto. De Corinto ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. E era enviado como essas cartas? Por portadores? Por portadores. Então ele manda essas 2 cartas à igreja de Tessalônica, na capital da província da Macedônia. Nessas cartas a doutrina principal é a escatologia, a segunda vinda de Cristo. Ele tratou dessa matéria lá. E por que ele escreveu? Aqui é muito importante entender isso. Hoje até o camarada que me pegou, o motorista do Uber, percebi que ele estava muito ligado à questão do misticismo, do sincretismo religioso, do gnosticismo. E é importante entender isso, porque Tessalônica é uma cidade grega. É a região de Filipe da Macedônia, de Alexandre o Grande, onde a importância... toda uma carga da cultura grega. Então você se lembra que quando Alexandre o Grande dominou esse grande império greco-macedônio, ele espalha a cultura grega, a cultura helênica, né? A língua grega. E qual era a base da cultura grega? Qual era a essência do pensamento grego? Era o chamado dualismo. O que é o dualismo grego? O grego acreditava que a matéria que você pega, esse copo, por exemplo, você está pegando e vendo, Sim. A matéria para o grego era essencialmente má.
Tudo que é material tudo que é material é ruim. É ruim. Por isso que ele não acreditava na criação, nem na encarnação, nem na ressurreição. O espírito invisível e material era essencialmente bom. Com isso, os gregos entendiam que a morte era um prêmio. Por quê? Porque a alma, que é invisível e imaterial, estava presa num claustro, numa masmorra chamada corpo, que é material, é mau. Então, quando uma pessoa morria, na cabeça do grego, a alma, que é imaterial, que é pura, ela é liberta dessa prisão. Então, para eles, pensar em ressurreição era um contrassenso, porque era pensar que aquela alma que fora liberta na morte voltaria ao claustro, à prisão do corpo. Então, esse pensamento grego entrou na igreja tanto de Tessalônica, que era uma cidade grega, quanto Corinto, que também era uma cidade grega. É por isso que Paulo trata em ambas as cartas sobre a questão da ressurreição da segunda vinda de Cristo. Era importante para falar para eles. Por quê? Porque os gregos estão errados. A matéria não é má. O nosso corpo, ele não é mau. Ele não é mau essencialmente. Essencialmente. O problema do corpo, por exemplo, foi Deus quem criou o corpo. O nosso corpo é redimido. Claro. E o nosso corpo vai ressuscitar. Então a matéria não é má. Isso é um pensamento equivocado. É por isso que os gregos imaginavam que Deus não pôde criar. Na cabeça dos gregos, o Deus verdadeiro tinha eons, ondas. Esses eons de Deus vão se distanciando de Deus, distanciando de Deus, distanciando de Deus. Então aquele eon lá no final, que não tinha mais nada a ver com esse Deus original aqui, é que criou. E se a matéria é má, ela não pode ter sido criada por um Deus que é bom. Ah, tá. Eles negavam a divindade de Cristo. Por que negavam a divindade de Cristo? É por isso que João escreveu o Evangelho, para provar que Jesus é Deus. Por quê? Porque os gregos não podiam imaginar que Jesus... Porque ele encarnou. Se ele encarnou e a matéria é má, então não pode ser bom. Se não pode ser bom, não pode ser Deus. Então negava a divindade de Cristo. Entendi. Então João escreve para dizer, não, a matéria não é má e o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do diante do Pai. Então as cartas aos Tessalonicenses são escritas para corrigir esse problema da influência da cultura grega, do helenismo dentro das igrejas.